Então, assim, a gente está crendo muito também por esse encontro, que embora a gente esteja junto toda semana ainda, eu acho que realmente estarmos juntos presencialmente, acho que tem um peso maior, né? E a gente está crendo muito realmente por uma operação realmente do Espírito, no sentido de, mais do que nunca, a gente ter essa convicção da obra que o Pai tem feito, né? Essa questão de corpo, essa questão de unidade mental, né? Unidade de fé, né? De unidade em espírito, unidade na revelação, né? Mesma mente, né? Mesma fé. Né? Então, assim, uma só fé, quer dizer, a fé ela pode ser vários níveis também, né? E o desafio realmente é muito grande, né? Que o Pai tem colocado com a gente. É importante isso, a gente ter essa consciência, né? Dessa obra que está sendo feita, né? E realmente, para nós, não podemos ter dúvida do que está acontecendo. A questão de ter uma só fé, uma só mente, é muito importante justamente nesse sentido, né? Todos nós temos que falar a mesma linguagem, né? Temos que falar a mesma linguagem. Conversando com o Ronaldo essa semana, ele lembrou lá da Torre de Babel, né? E um dos pontos principais lá que foi falado é justamente isso, né? Todos falavam a mesma linguagem. Né? Todos falavam a mesma linguagem. E eles eram unânimes no que estavam fazendo, né? O objetivo era um só, né? E o próprio testemunho de Deus é que nada lhe seria impossível fazer, né? E, e Deus teve que descer e intervir, né? Tamanha era a concordância e a convicção deles. Então, acho que é a mesma coisa para a gente hoje, né? Então, assim, a obra é realmente muito grande. E mais do que nunca, a gente precisa ter essa determinação, essa convicção, né? Cremos realmente que nessa obra que o Pai está fazendo. E temos que ser um, né? Temos que ser um. Está um texto aqui de 1 Coríntios 15, né? O texto já lemos bastante, já falamos bastante, mas é mais para reforçar, né, essa questão, né? A partir do versículo 44, né? Semeia esse corpo natural, ressuscita esse corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo do homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E se vos afirmo, isso afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo mortal, que esse corpo que é corruptível, né, se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Acho que nesse texto aqui podemos também fazer a alteração que o Ronaldo falou naquele outro texto, né? Então, assim como temos a imagem do primeiro homem. Então, na verdade, a gente não trouxe a imagem do primeiro homem, a gente trouxe a semelhança, né? Nós temos a semelhança com Adão. Então, assim como trouxemos a semelhança do primeiro homem, nós também vamos trazer a semelhança do segundo, né? Então, podemos crer também no erro de tradução aqui, né? Então, realmente, assim como trouxemos a imagem do natural, nós vamos também trazer não a imagem, mas também a semelhança do espiritual. E o que é importante aqui, né? Assim como somos naturais em Adão, assim nós somos espirituais em Cristo, né?
aquele texto lá, né? Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, né? Nós somos um com Cristo, né? Então, nós já estamos com Cristo assentados nas regiões celestiais. Ou seja, o que nós somos em Adão, né? Nós seremos com Cristo, né? Então, a identificação que a gente tem com Adão, a gente hoje já podemos ter com Cristo. E fala, tendes a mente de Cristo, né? Tendes a mente de Cristo, que é pensar como Cristo pensa, né? Que fala, não pensar nas coisas aqui de baixo, não pensar nas coisas do alto, né? Então, como já disse algumas vezes, pensar a partir do alto, né? Se eu sou ser espiritual, eu tenho que pensar do espiritual para o natural, né? As coisas não fluem do natural para o espiritual, sempre do espiritual para o natural. Então, essa consciência que a gente tem que, mais do que nunca, tem que estar muito forte em cada um de nós, né? Quem nós somos hoje, né? Quem nós éramos em Adão e quem nós somos hoje em Cristo. A questão das dispensações, né? Primeira dispensação, lei. Segunda dispensação, né? Já graça e liberdade em Cristo, né? Primeira dispensação, condenação e morte. Segunda dispensação, liberdade e vida. E o propósito é justamente para aqui, né? A questão do mistério, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, né? Ou seja, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, né? Ou seja, qual que é o propósito nosso? É sermos habitação, né, da divindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, carne e sangue não pode herdar isso, né? Nós, como carne e sangue, não podemos receber a glória, né, do Pai. Por quê? Somos corruptíveis, né? E se o Pai for habitar em nós como a carne corruptível, o que vai acontecer? Nós seremos, né, despedaçados, né? Não vai sobrar nada. Então, aí que entra, né? Então, quando o corruptível se revestir de corruptibilidade, o que é mortal se revestir de mortalidade. Então, para nós recebermos essa manifestação do Pai, nós temos que estar primeiramente sendo revestidos, né? A questão, exemplo fantástico lá da arca, né? Ela é uma madeira corruptível, né? Era uma madeira mortal, mas a partir do momento que ela foi revestida, né, do ouro, ela ficou eterna, né? Então, aquela madeira não mais estaria sujeita à corrupção, né? Não estaria mais sujeita a uma contaminação. Então, igualmente nós, né? Então, nós tendo esse revestimento de Cristo, nós teremos esse habitáculo do Pai, né? Então, a morte não vai poder nos tocar. Assim como a morte não atingiu a madeira, né? Assim também nós não passaremos pela morte, porque nós somos revestidos de Cristo e Cristo não morre, né? Então, é por isso a morte foi tragada, né? Porque não tem mais acesso, não tem como mais nos contaminar. Então, essa convicção tem que estar muito clara para a gente, né? Quem nós éramos e quem nós somos hoje. Né? Quem nós somos hoje. Então, assim, é realmente algo fantástico, né? Que o Pai tem, essa revelação que o Pai tem nos dado, né? Essa revelação dessa nova dispensação, dessa revelação de Jesus, Jesus Cristo, Cristo Jesus, né? E primogênito, né? Unigênito, primogênito. Acho que o Pai tem uma obra muito grande para fazer, né? Tem uma obra muito grande para fazer. Mas como bom general que ele é, né? Ele não vai nos colocar nessa batalha sem estarmos plenamente preparados, né? Então, a questão dessa unidade mental é muito importante. Não que vou dizer que hoje há divisão, que haja, né, algo muito forte que tenha atrapalhado. Não, mas são pequenas coisas, né, que acabam prejudicando, né? Aquela questão do Baal Peor, né? Deus da brecha, né? Então, o que realmente nos derruba muitas vezes são os detalhes, são as pequenas coisas, são as pequenas brechas, né? Que acabam realmente nos impedindo de entrar em algo muito maior. Então, acho que a questão maior é justamente essa, né? Nós temos essa convicção muito clara, né? E realmente não permitimos que pequenas coisinhas venham a nos contaminar, pequenas coisinhas venham a tirar realmente essa nossa convicção, né? A nossa mente tem que ser uma, é como foi lá em Babel, né?
uma convicção plena do que a gente fizer vai dar certo, né? É ter fé e não duvidar, né? A dúvida mínima que seja, ela vai impedir da gente entrar, né? Por menor que ela seja, ela vai nos impedir de entrar nisso. Somos um em Cristo, estamos sendo, né, revestidos, assim como somos em Adão. A gente não tem dúvida, né, do que a gente é Adão, né? Do que a gente era, né? Não que a gente é, do que a gente é. Então, assim também nós não podemos ter dúvida hoje, né, do que nós somos em Cristo, né? Do que nós somos em Cristo. Eu não tenho mais que preocupar com a minha carne, né? Com as minhas limitações. Ela vai ser revestida, ela está sendo revestida, né? Ela está sendo revestida. Então, essa questão desse revestimento é muito forte. Com relação ao pecado, nós já fomos revestidos pelo sangue, né? Já foi falado muitas vezes. Então, quando o Pai nos olha, pelo sangue ele não vê mais culpa, ele não vê mais pecado. Então, por isso não tem mais condenação. Mas, além disso, se nós temos esse revestimento do sangue, nós temos o revestimento do próprio Cristo Jesus, né? Desse ouro puro, que realmente tira tudo aquilo que nos impede, né, de estarmos na presença do Pai. Então, essa convicção realmente tem que estar muito real, né, em cada um de nós. Temos que enxergar isso. Não é por nós, né? Não é por nós, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa habilidade, não é pela nossa força, né? É justamente o quê? Pelas promessas dele, né? Pelo amor dele. É algo realmente que foi nos dado. Ele se agradou em nos dar, né? Ele se agradou em nos dar. Não é merecimento, não é nada. Ele se agradou em nos dar isso. Então, o que que é? É justamente nós não temos dúvida disso, né? Nós realmente juntos, né, cremos nisso e avançar nisso, na questão daquele outro texto que eu coloquei no grupo lá, né? Assim está escrito: cri, por isso declarei, né? Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse mesmo motivo falamos, né? Então, cri, por isso declarei. Então, assim como tudo foi gerado pela palavra, né, o verbo de Deus, né? Acho que esse novo mover também vai ser dessa maneira, né? Pela declaração, né? Então, haja realmente essa consciência plena em cada um de nós, haja esse discernimento do que nós somos em Cristo. Toda dúvida é dissipada, todo sentimento contrário é dissipado, para que realmente nós nos enxerguemos como o Pai nos enxerga, né? Somos seu habitáculo, somos revestidos, né, por Cristo. O que é mortal está sendo revestido, né, de mortalidade. O que é corruptível está sendo revestido, né, daquilo que não é corruptível. E em Cristo nada nos é impossível, né? Nada nos é impossível. Então, essa questão que o Anselmo levantou, né? Nós já declaramos a vitória do Pai. Tudo é possível, né, em Cristo, né? Não cremos nisso. Então, vai acontecer aquilo que nós declaramos que vai acontecer, né? Temos em todo sentido da nossa vida, principalmente saúde, né? E prosperidade, né? E principalmente aqui, a manifestação da vontade, da justiça e do amor do Pai, né? Haja realmente esse transbordar, né? Essa alegria, né, de estarmos participando disso. Então, que o Espírito Santo nos capacite a isso, nos leve realmente a andar nesse nível, né? Nível de vitória. Somos mais que vencedores, né? E somos revestidos por Cristo. É isso que nós somos. Não somos mais a geração adâmica, né? Não trazemos mais a imagem de Adão, não trazemos mais a semelhança de Adão. Nós trazemos a imagem e semelhança de Cristo, né? E é assim que nós queremos viver. E é assim que o mundo vai nos ver. Então, haja essa clareza em cada um de nós, né, a se mover. E que nesses dias juntos, possamos juntos estar declarando isso, né? Então, mais do que nunca, sejam dias de transformação mental, transformação de coração, que possamos sair realmente daqui com essa visão clara a cada um de nós aqui, e que essa convicção realmente seja espalhada para todos, né, que têm participado disso e têm usufruído disso. Sejam dias realmente de operação profunda do Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, quebrando barreiras, tirando os medos, os temores, né, a timidez e tudo aquilo que nos impede de andar nisso, né? Cai por terra tudo isso. Haja realmente esse mover do Pai. A mente de Cristo realmente é estabelecida em nossa mente, né? Temos a mente de Cristo. Temos o Espírito de Cristo, né? Não temos o Espírito do mundo, né? Mas temos o Espírito de Cristo, o Espírito de poder que transforma a vida
está nos transformando. Né? Haja essa transformação, haja esse mover, né? Na vida de cada um de nós. Amém? Você falando aí, irmão Paulo, você me veio um texto um pouco antes de Coríntios, Paulo também falando aos Romanos. Né? Romanos 8, eu vejo esse texto riquíssimo e muito propício, né? Falando sobre a vida através do Espírito, né? Como espirituais. Né? Ele começa dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Maravilha. No versículo 9 ele fala, aqui no versículo 8, ele diz, portanto, os que são na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A partir do versículo 18, falando sobre a glória futura, ele diz, para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Elião. No versículo 28 ele diz, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que antes conheceu também o predestinou para serem conformes à semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Tomemos posse, né? Por que diremos, pois, estas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem dominações, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa expectativa que eu estou de estar convosco lá em Baipendi, essa expectativa de quem, pois, se levantará contra. Com ousadia, nós somos escolhidos para essa missão. Somos escolhidos para declarar esse amor. Nós fomos escolhidos para estabelecer sobre a terra os atributos de Cristo Jesus. Não foi para os judeus. Eles fizeram a parte dele e serviu de base, mas foi para nós. Temos que tomar posse disso. Tomamos posse disso, sim. E é exatamente isso que está nos acontecendo. E eu vejo que coisa fantástica, maravilhosa, assim. Estamos experimentando coisas que nós não estamos acostumados. Mas toda a determinação que há em cada um de nós para estar lá, com essa palavra na mente, no coração ardendo,
sendo justificados por esta palavra. O Senhor tem nos fortalecido e nada vai impedir que nós estejamos lá. É unidade, pensamos juntos. O Ronaldo foi muito feliz quando, acho que uns 2 anos ou 3 anos atrás, ele falou isso e realmente, por um tempo, ele se repetiu, mas na minha mente, pelo menos, achou descanso. E essa palavra nunca mais saiu da minha mente, não vai sair mais. Ela é uma palavra eterna. Precisamos ser um em Cristo mesmo, pensar juntos, olhar para o mesmo objetivo. Qualquer coisa que desvirtue é prejudicial para todo o corpo. Então temos que crer nessas palavras, que ter essas revelações, e temos que estar pensando juntos mesmo. O nosso foco hoje é Cristo, manifestação de Cristo em cada um de nós. Estabelecimento do reino do Pai Eliú, através de nós, com o corpo multimembrado de Cristo. Esse versículo que você falou é muito forte, né? Que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória a ser revelada em nós, né? E essa glória não está falando do céu, né? Não é a glória quando você morrer, não é a glória quando você for para o céu. O tempo presente, né? Então, realmente a proposta é essa, né? Então, nós experimentarmos a glória, qual glória? Nossa, não. A glória de Cristo, né? A glória de Cristo. Então, se nós somos participantes dele, é essa glória que nós vamos participar, né? E é essa glória que as pessoas precisam enxergar. Não por nós, né? Mas realmente conseguimos manifestar esse Cristo glorioso, né? Não o Jesus ali, sofredor, Jesus que morreu. Né? Realmente ele cumpriu o propósito, né? Não menosprezando isso, pelo contrário. É o que nos deu a condição de estarmos aqui hoje, né? Agora, o que se vai manifestar hoje ao mundo não é mais o Jesus, né? Ele cumpriu a missão, ele fez a obra completa, né? Consumou a obra que tinha que ser feita. O sangue dele já nos purificou, já nos libertou, nós já fomos redimidos, né? Então, hoje, a proposta justamente é a proposta de vida, né? Vida abundante, vida de glória, né? Da glória dele. Realmente é isso aí que tem que fazer a mudança nas nossas vidas e na vida das outras pessoas, né? A glória de Cristo, né? Amém.